Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu gostaria que o irmão Cleito viesse fazer oração. Nós não temos nenhum pedido por escrito, mas naturalmente há um pedido em seu coração. Vamos todos juntos orar nesta manhã e colocar diante do Senhor a necessidade de cada um, não somente aqui, mas aonde estiver chegando a nossa voz. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, nós queremos, Deus, te pedir ao Senhor as suas bênçãos para todos nós, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, ó Deus, cada dia mais ser fiel ao Senhor Jesus. Fazer tudo que o Senhor quiser que nós fazemos, ó Deus, aqui nessa terra, Deus. Ó Jesus, guarde a cada irmão, ajude a cada um, cura todas as enfermidades, ó Deus, que estiverem em nosso meio, Senhor. Que o Senhor reforce cada dia mais os seus filhos, Senhor. É o meu pedido nesta manhã, ó Deus. Amém, Senhor. Nós vamos ter, enquanto os diáconos preparam ali, nós vamos ter um companheirismo hoje, e eu gostaria que ele fosse participativo. Quem veio na reunião no culto de casamento ontem, nós vamos tomar aquele assunto que nós fechamos ontem. Se um homem fica nervoso, coloque Deus entre você e ele. E nessa linha, eu queria que você pensasse, eu quero mais participativo, eu gostaria que você pensasse, às vezes, num testemunho seu, numa experiência que você teve, de que alguém ficou nervoso com você e você viu que não foi você, foi Deus, não é? Entre você e aquela pessoa. Então, eu chamaria a atenção de todo mundo para esse assunto, e também com parágrafos, referência, sobre nervoso e Deus controlando. Amém? Muito bem. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar, nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem. Eu não poderei deixar este amigo. Amigo leal, eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Eu tenho um amigo que está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar, nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem. Eu
amigo leal, eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Quem canta, canta, não canta? Bonito, muito bonito. Nosso bom dia especial aí para a igreja de Bonfinópolis. Eu creio que a maioria aí da caravana do pastor Vicente, lá de Palmas, está aí em Bonfinópolis. Nosso abraço fraternal, que Deus os abençoe aí. A igrejinha hoje deve estar lotada aí em Bonfinópolis, né? Brilhantando aí o pessoal de Palmas. Um abraço fraternal para vocês aí. E também a igreja de Vianópolis e Fazenda Jacaré. Domingo passado a transmissão foi muito ruim, mas essa semana o Montiago correu atrás aí, deu um puxão de orelha no pessoal que nos fornece o sinal aqui da internet. Eu acho que hoje vai ser melhor, vai ter perigo de cair não. Então, nosso bom dia a todos, mas são 20 conexões não identificadas. Que Deus abençoe a cada família, cada lar nessa hora que está na conexão. Ele fará nos colher o que temos semeado. Ele fará que nós colhermos o que temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. Foi uma frase aí da voz do profeta que acabamos de ouvir no início do culto. Ele fará que nos fará colher tudo o que temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. Pense nisso. Não importa quem você seja, Ele vai fazer nós colhermos tudo o que semeamos. Muito bem, nós temos a presença do pastor José Borges e do pastor Vicente Rezende, lá de Palmas, Tocantins. E a irmã Clair, somente a irmã Clair que está acompanhando ele hoje aqui na escola, né? Sua esposa. E por falar nisso, irmã Clair, fique de pé, por favor. Fica de pé. Ela levou um tombo na semana passada e não está andando bem. Vamos levantar as nossas mãos por ela? Que Deus a abençoe e repreenda essas dores em nome de Jesus Cristo. Muito bem, Deus abençoe, irmã Clay, pode sentar. Agora nós vamos ouvir uma palavra pelo pastor José Ferreira Borges. Bom dia com Jesus, irmãos. O Senhor Jesus continue nos abençoando. É uma palavra muito boa. Jesus continua nos abençoando. Amém. Porque até aqui Ele nos abençoou. Continua mesmo. E o tempo passou, pastor Ivaldo. Está passando e vai passar. Nós temos 20 anos que saímos daqui. Estou um pouco rouco, né? Perdoe. E as pessoas que muitos dos que nós deixamos aqui, passou. Já foi. E nós estamos aqui passando também, né?
Estamos indo e estamos chegando, né? Quem que pode dizer que nós não estamos chegando? Todo mundo diz a mesma palavra, estamos chegando. Os cabelos que era preto ficou branco. Os que tinha todos os cabelos na cabeça já está faltando um pouco. E o tempo está passando. Passou. Olha o neto lá para você ver como é que... Pois é, está vendo aí? Os cabelinhos brancos, o horizonte. E às vezes alguns já disseram, nossa, meu irmão está com o cabelo branquinho já. É o tempo, irmão, é o tempo. Passou. Agora nós estamos chegando num lugar que vamos ter ele pretinho, completo. Sem faltar nenhum. Sem faltar nenhum. Mas eu quero deixar aqui, irmãos, uma coisinha gostosa. O senhor me permita eu ler? Aqui na mensagem que o senhor ainda não leu. Né? O homem interior. Olha para a sua mão assim. Você vai ver que o profeta diz, essa mão é Deus, é de Deus. Veja aqui o que ele diz aqui. E aquele Deus, Jeová, que criou todas aquelas coisas, trouxe a si mesmo para baixo para viver no seu e no meu coração. Trouxe nós para baixo para viver no meu e no seu coração. Antes dele fazer isto, ele teve que limpar seu caminho. Ele teve que lhe mostrar lei e mandamento. Então ele teve que descer e lhe mostrar amor. E então rompeu seu caminho até embaixo, no coração do homem. E agora Deus está em nós, isto é correto. E nós somos suas mãos. Nós somos suas mãos. Eu estava lembrando, pastor Ivaldo, que apareceu no céu, lá no Velho Testamento, uma mão significando uma nuvem. E aquela nuvem trouxe água para irrigar a terra que estava seca. E Deus precisa dessas mãos. Nós somos a mão dele aqui. Você pode colocar ela pela fé num irmão que está doente e ele ser curado na hora. É a mão de Deus. Agora aquele corinho que diz, cuidado, mãozinha no que pega, para ela ser a mão de Deus. Amém? Eu estava pensando isto. E nós somos suas mãos na terra, somos seus olhos na terra, somos o seu evangelho na terra. E o evangelho não é totalmente só pela palavra. A palavra manifesta é o evangelho. O evangelho não vem apenas pela palavra, mas através do poder e da demonstração do Espírito Santo. Eu estava ouvindo o pastor Wilson Faleiro, né? Pregar na quinta-feira através da internet. E nós estamos através da internet também. Deus abençoe todos que nos ouvem, né? Ele vai continuar nos ouvindo. Então, ele falando sobre o grande amor de Deus. Eu gostei muito, porque para igualar o amor de Deus não vai ter como. Mas pelo menos esse amor que nós temos uns pelos outros crescer. Amém. A ponto de nós amar um irmão, a ponto de que nós, orando por ele, fazendo aquela parte do orador, este irmão, esta irmã possa receber a cura. Amém? Amém? Então você tem a mão de Deus, você é a mão de Deus, você é os pés de Deus. Nós somos um pequeno Deus aqui na terra. E por isso que estamos aqui. Amém? Deus continue nos abençoando. Ore por mim.
Porque tem 20 anos que eu saí daqui e morei 25 anos aqui. E durante 25 anos nós fizemos muitos cultos aqui. Os pastores moravam em Goiânia antes que o pastor Ivaldo veio para cá. Depois mais uns 7 anos com ele. Eu sou feliz, irmãos, em ver a igreja. Embora que os companheiros que nós estávamos juntos aqui naquele tempo, já foi muitos, né? Ainda tem alguns daquele tempo. E eu fico feliz de ver vocês. E o irmão Valdir. Irmãos, começamos na capelinha, né? E foi bom demais. Eu fico feliz quando estou aqui, viu, irmão Isaac, vendo vocês mais novos e os mais velhos já foram. E os que ainda estão aqui, eu sou um deles. Amém? Gostaria que a igreja de Tucumã estivesse nos assistindo hoje, mas eu não eu não comuniquei lá. Amém? Deus abençoe. À noite, talvez que eu vou estar com o pastor Mauro em Anápolis, que ele está me cobrando isso há muito tempo, eu nunca fui. Vamos ver, né? Se ele está lá ou aqui. Deus te abençoe, pastor Ivaldo. Amém, pastor. Não é só ele que fica feliz de estar aqui conosco. Nós também ficamos felizes em tê-lo conosco. Eu sei que, eu acredito que daqui uns dias ele está aqui definitivamente. Está demorando a convencer Mandarci de voltar para Bulhões. Mas a água daqui é sadia, a água daqui é gostosa. É muito melhor do que de Anápolis, do que de Goiânia, do que de Tucumã. Tem que fazer propaganda, né? Do que de Palmas. Água de Palmas, meu Deus, só a irmã Clay que sabe. Olha, a água nossa, graças a Deus, né, vamos lá, Sérgio? Graças a Deus dessa água. Mas que água gostosa. Muito bom, Deus recompensa o pastor Zé Borges. Eu ia pedir ele para dar uma mensaginha na noite, né? Na ceia para nós. Agora ele já vem com esse negócio de ir para Anápolis. Eu não sei que negócio é esse de ir em Anápolis. Né? Em Anápolis. Eu vou ficar em Leopoldo de Bulhões, a água daqui é mais sadia. Muito bem. Eu tinha uma coisinha que eu queria falar antes de passar para o pastor Vicente, e me passou. Eu tenho que escrever, né? Mas só lembrando a citação do irmão Brana, mais uma vez. Lembrando essa citação, para mim, ela tem muito significado. Acho que cada crente devia observar, cada cristão, crente cristão, devia observar essas palavras. Ele fará que nos fará colher tudo que temos semeado. E Ele não faz exceção de pessoas. Aí a reflexão é essa. O que você tem semeado? Essa mão que semeia. Hã? Essa mão que semeia. Essa mão. O que você tem sameado com essa mão? Feito sameio com essa mão? O que você tem feito? Meu Deus, que Ele nos ajude, né? Muito bem, o pastor Vicente hoje está pagando um pouquinho da dívida que ele tem comigo. E se a igreja de Palmas estiver em conexão, um abraço, Deus abençoe aí ao pequeno rebanho que ficou aí em Palmas. E nós seremos abençoados com a mensagem do seu pastor aqui para toda a nossa região. Pastor Vicente Rezende Teles, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos por estarmos
neste lugar mais uma vez, juntamente com este pastor, com esta igreja e estes companheiros de batalha aqui atrás. Estamos agradecidos, Senhor. Não temos palavras para agradecer, ó Deus, por o Senhor dar força, saúde, dar ânimo físico, espiritual para cada um, Senhor. E os anos, Senhor, não enfraquecem a nossa fé. Os anos nos desgastam no físico, mas na alma nós continuamos, ó Deus, confiados, esperando a vinda do Senhor, fortalecidos em Deus. Que o Senhor continue abençoando este ministério, Senhor. Não temos palavras para expressar, ó Deus, o que vemos, mas reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado a favor deste povo nesta região. Tem, ó Deus, sustentado este ministério, sustentado, ó Deus, a fé de todos estes rebanhos. Senhor Jesus, Tu sabes, ó Deus, que eu estou aqui, Senhor, dependendo inteiramente do Senhor, para me ajudar, ó Deus, a falar um pouquinho do que a Tua palavra, ó Deus, é para nós, significa para nós. Nesta manhã, queremos ser ajudados, ó Deus, queremos receber mais um pouquinho do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Eu creio que cada irmão está, Senhor, aqui porque o Senhor o tem trazido. Tu disseste: ninguém vem a mim a menos que o Pai o traga. E nós temos sido trazidos, temos confiança que temos sido aceitos em Tua presença. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Bom rever todos vocês. Ontem lá na festa, a gente encontrou muitos irmãos, alguns a gente não lembrava mais o nome, mas só da gente rever é uma alegria muito grande, muita satisfação para nós. Pastor José Borges está aqui nesta manhã, Deus abençoe, muito bom, não? Pastor José Borges, homem de coragem, né? Foi para uma região difícil, tem trabalhado muito. Uma hora dessa a gente tem que ir lá, né? Por um acaso a gente passou lá um dia, passou. Não lembro nem se nós estivemos no culto lá. Eu não lembro nem se nós estivemos num culto lá. Teve, né? Muito bem, irmãos, vamos ler a palavra, São Mateus capítulo 4, verso 1 ao 4. Saindo apenas dizer que o casamento ontem foi maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. Desde a administração geral, pastor Ivaldo e toda a equipe, o trabalho. Casamento às vezes tem a tendência de dar uma tumultuada, né? Em algumas coisas. E às vezes deixa a gente em aperto, né? E o pastor Ivaldo, ele é mais ou menos assim, agoniado, né? Esquentado. Era acudir tudo. Deus tem ajudado, né? Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Ivaldo. Bom, contamos com as orações da igreja, né? Como o pastor Ivaldo já mencionou aqui, a irmã Eclaí. Contamos com as orações de vocês a nosso favor. Ela sempre foi uma mulher esperta, né? Agora ela vai ter que andar mais devagar um pouco, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos uns dias. Vamos ler do 1 ao 4, então, de São Mateus 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Deus abençoe a palavra. Podeis assentar. Creio que falaremos algumas coisas em torno de ficar com a palavra, né? Ficar com o que está escrito. Profeta desta era, irmão Brana, a gente vê como ele era cuidadoso, né? Cuidadoso com isto, né? Ficar com a palavra. E a gente vê como Deus sustenta seu mensageiro, como Deus sustenta o mensageiro que ele envia, né? Como Deus mantém sempre presente, respondendo, né? Confirmando toda a palavra. Agora, o mensageiro enviado de Deus, ele sabe muito bem que convém falar somente o que o Senhor diz. O Brana fala isso na mensagem a era de Laodiceia, não? E nós vemos, de acordo com Amós, capítulo 3, que os profetas, às vezes, ficavam numa posição onde o povo sempre estava olhando para eles, para o que eles diziam. Os verdadeiros eleitos sempre encontraram segurança, né? Segurança no que os profetas falavam. A resistência sempre houve, como há resistência para cada pastor, para cada homem de Deus em cada lugar. Tudo isso faz parte, né? Em que haver, às vezes a resistência faz mostrar mais o que Deus tem de propósito, né? E aqui em Amós capítulo 3, nós vemos, irmão Brana fala que Amós, ele foi um profeta que ele praticamente viveu tudo aquilo que Deus lhe mostrou em seu tempo. Viu o que Deus disse através dele se cumprir. Isso é muito tremendo, não? Nós vemos o caso de Daniel, quando estava na Babilônia, não? Foi levado para lá, e como ele, junto com os jovens hebreus, se mantiveram separados, e como eles foram cuidadosos, né? Como eles foram cuidadosos em não se contaminar, não se misturar. E Deus foi fazendo com que muitas coisas iam acontecendo ali em todo o reinado, e tudo que acontecia ali levava aqueles homens a serem admirados com a sabedoria que eles tinham e com a revelação e como eles se portavam prudentemente. E por fim nós vemos como Deus começou a mostrar as coisas que haviam de acontecer para Daniel. E às vezes a gente encontra em momentos que ele estava um homem quase que acabado, quase morto. Então, abatido que ficava,
em receber, né, a presença de Deus e Deus lhe mostrando as coisas que deviam acontecer. Ele pôde ver toda a profecia de Jeremias, né, tudo que Jeremias havia profetizado se cumpria. Então, Amós, aqui no capítulo 3, diz: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. É bom ler a palavra, não é? É gostoso ler a palavra. Há um peso de uma grande responsabilidade sobre todos que pregam a palavra. E os profetas eram criteriosos, cuidadosos com o que eles falavam. A gente vê como os pregadores no mundo denominacional são levados facilmente pela emoção, né? São emotivos e, às vezes, com muita ousadia, pregam a palavra de Deus, não é Mas nós vemos que ele não tem a mesma convicção que tem os pregadores que pregam a mensagem da hora. E nós não estamos pregando simplesmente levados por emoção, né? E às vezes eles são tão ousados e não temem, né, resistir à mensagem da hora, qualificá-la de todas as maneiras, né? Mas nós vemos como eles resistiram os profetas no passado, no tempo lá de Micaías, por exemplo. Nós vemos que eles estavam muito ousados a ponto de o chefe deles dar um soco na boca, no rosto de Micaías e dizer: de onde passou a palavra do Senhor de mim para falar na tua boca? Mas Micaías estava seguro no que ele disse. E ele sabia que eles não podiam ir bem, contanto que eles estivessem fora da vontade de Deus. Não adiantava pregar com tanta emoção, fazer o povo vibrar daquela maneira, e, no entanto, eles não estavam seguros. E sempre o mal acompanha, né, aqueles que querem um evangelho de forma que não vem contrariar os seus pecados, né, as coisas erradas que acontecem. Mas estava pensando, eles não tinham a revelação para saber que Micaías estava amparado por Deus. E nós vemos que mesmo Israel, quando saíram do Egito, que entraram no deserto, aqueles que se levantaram contra Moisés, eles não tinham uma revelação perfeita do que significava o ministério de Moisés.
E por isso, tantas coisas más, ruins, aconteceram, não? Mas veja bem, os profetas de Deus eram homens enviados por Deus, e homens enviados por Deus, eles não têm chefe, eles têm Senhor. Eles têm um Senhor. Nós vemos em São João capítulo 13, Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz porque você não tem um pastor que é um chefe, né? Mas é um homem de Deus que está sempre pronto para ir na frente e sofrer com o povo de Deus. Nós somos como Moisés, né? Somos como Moisés. Às vezes nós nos deparamos diante de tantos problemas e de tantas lutas, mas nunca em nosso coração Satanás tem poder para fazer com que nós venhamos trabalhar de forma que venhamos desejar ver qualquer irmão, qualquer pessoa sofrer danos, sofrer consequências por causa de coisas erradas. Estamos sempre prontos para ajudar as pessoas a se levantar, passar por cima, né, dos problemas. Mas olhando para a escritura que nós lemos, em São Mateus, capítulo 4, nós vemos o Senhor Jesus vencendo o diabo com aquilo que estava escrito. E eu tenho pensado sobre isto ultimamente, porque Deus tem mantido sua palavra através dos anos e tem mostrado para nós que vale a pena nós confiarmos naquilo que está escrito. Eva falhou lá no princípio por apenas deixar que Satanás torcesse a palavra um pouquinho para ela. Aqui na mensagem A Festa das Trombetas, quero ler um pouquinho aqui, no parágrafo 124 ao 127, o irmão Branham disse: observe Apocalipse 10, de 1 ao 7, todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro de Laodiceia. Amém? Alguém tem uma Bíblia com a versão revisada? Se você tem, você observará ali onde diz: o anjo, está entre parênteses, ali diz a águia. O mensageiro à igreja de Laodiceia. E ele disse que, ele citou aqui, apenas citando a Escritura, Apocalipse 10, 1 ao 7, né? E ele disse que isto, naquele dia que ele viu descendo e ele comeu o livrinho, e ali havia, ele colocou um pé na terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre, que o tempo não seria mais. Quando ele o fez, 7 trovões proferiram as suas vozes, e João disse que ele estava quase para escrever, e ele disse: não escreva, vem, e ele selou aquilo. Agora alguém disse: bem, aqueles 7 selos então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus? Ele disse: não, Senhor, isto não pode ser, pois quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? É uma revelação do que uma revelação do que tem faltado lá atrás para trazer. Isso já foi escrito aqui na Bíblia. Aqui está. É para revelar o que já foi escrito. Porque você não pode adicionar nada a isto ou tirar nenhuma palavra disto. Veja, o irmão Branham, às vezes ele estava numa viagem, estava
numa viagem de caça, e de repente algo vinha no seu coração, e ele tomava, sempre conduzia uma caderneta, tomava alguma coisa e escrevia, e levava para o seu escritório. E quando ele assentava e examinava aquilo com a palavra, enquanto ele não via que aquilo estava de acordo com toda a palavra de Deus, ele não levava ao povo. E como nós sabemos que houve coisas que ele demorou muito para declarar ao povo, esperando a hora certa. Glória a Deus. Nós temos tanta segurança, né? Tanta segurança em Deus por nós termos crido na mensagem da hora, não? E ele diz aqui, o primeiro capítulo da Bíblia, no princípio, Gênesis, uma mulher não descreu disto, mas ela apenas interpretou isso de uma forma errada. Deixou que Satanás lhe interpretasse erroneamente uma palavra. Certamente, vem. Então, ali causou todo este problema. Aquilo era Deus falando, a palavra de Deus. E no último capítulo de Apocalipse, Jesus, ele mesmo, o mesmo Deus, disse: quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Veja só. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos de tudo isto, do que tudo isto era, e estava suposto a abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus, aquilo termina a mensagem para a igreja. Irmãos, como é tremendo nós vermos como Deus trabalhou através de cada mensageiro em cada era, trazendo a palavra do Senhor para o seu povo. Cada mensageiro de Deus foi criterioso e ficou firme com aquilo que Deus lhe deu para o devido tempo. Eu tenho pensado e apreciado sobre isso, porque em Gênesis nós vemos que foi apenas uma palavra torcida. No último livro da Bíblia, diz que não devemos aumentar e nem diminuir. No meio da Bíblia, Jesus vem e diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se não fosse a mensagem da hora, nós não saberíamos separar uma coisa da outra. Nós não teríamos discernimento, não poderíamos compreender as Escrituras. E veja, nós vemos que cada mensageiro trouxe a palavra de Deus para o seu dia. É por isso que o mundo religioso cria confusão, criam doutrinas, criam crenças, e no fim você vê que aquilo não bate com a palavra. Porque às vezes eles têm coisas que está escrito, mas não podem ver o seu tempo, o seu cumprimento, na fase em que aquilo está. Então veja bem, ninguém pode tirar ou acrescentar a palavra de Deus. Eu pergunto, o que Deus falou para Noé? Noé foi criterioso, viveu obedientemente, cada passo que ele dava na construção da arca, ele fazia tudo exatamente como Deus havia prometido. E ele enfrentou toda a resistência de seu tempo e ficou com o que Deus disse. Agora o irmão Branham diz assim: você não poderia hoje trazer a mensagem de Noé e pregar a mensagem de Noé hoje. E Jesus, bem no meio das Escrituras da Bíblia, disse que como foi nos dias de Noé. Nós podemos tomar os acontecimentos, as coisas que Deus fez naquele tempo e trazer para nós, para nos mostrar como nós devemos ficar com o que Deus disse. Isso
Assim nós vemos, logo no tempo de Moisés, Israel, ali no cativeiro do Egito, Deus enviando Moisés para tirar Israel do Egito. Como Deus tratou com seu povo através do profeta Moisés. Ninguém podia resistir, ninguém podia mudar nada. A liderança estava com Moisés. E nós vemos que toda a resistência que houve foi um fracasso. Mas cada filho de Deus que ficou firmado naquilo que Deus estava fazendo em seu tempo, ficou livre daqueles males daqueles dias. Assim nós vamos trazendo para nós, quando nós tivemos Martim Lutero ali dentro do próprio sistema do catolicismo romano, com toda sinceridade, tentando servir a Deus, mas quando a palavra foi revelada a ele, que o justo vive da fé, e aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele, Deus começou a trabalhar através de Martim Lutero. E como Deus trouxe a mensagem para o seu dia. Ora, veja, o irmão Branham chegou a dizer que os historiadores, o que mais impressionava eles foi como Lutero enfrentou toda a resistência do seu dia e pôde manter uma mente sã, pôde manter equilibrado. Uma das coisas que nós vemos muito em torno de muitos que às vezes saem com ismos e doutrinas diferentes, e no fundo a gente vê que não há um equilíbrio verdadeiro entre eles. Paulo disse isso, que a todos seria manifesto o seu desvario. Agora eu pergunto, o que poderia ser feito ou dado, o que poderia fazer frente com a mensagem de Lutero em seu dia? Nada. Ninguém podia acrescentar nada do que Deus falou através de Lutero. E veja que Lutero não tinha toda a palavra, mas nós podemos afirmar uma coisa: Lutero tinha toda a palavra de Deus relacionada para o seu tempo. O que o povo de Deus precisava, eles tinham. E todos que ficaram firmes ali ao seu lado, se salvaram. Logo nós vemos que Wesley veio com a mensagem da santificação pela fé. Que coisa tremenda, né? É Deus mostrando para o seu povo que sem santificação ninguém veria a Deus. E mais uma vez, Deus estava trabalhando com o povo através de John Wesley, trazendo a santificação pela fé. E quem pôde resistir John Wesley? Nós vemos como foi comentado neste encontro a respeito, como Deus trabalhou através dos mensageiros, né? E nós vemos que houve muitos que, às vezes, até contribuíram para que a mensagem deles fosse avante. Muitos foram até mesmo usados poderosamente por Deus e, no entanto, o quinhão de ser o mensageiro caiu sobre aqueles homens. Era Deus confirmando com quem ele estava. Isso é muito tremendo, eu tenho pensado nisso. Gente, nós estamos vivendo sob a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7. A mensagem tem sido trazida. Agora eu pergunto, podem inventar coisas, podem tentar interpretar coisas, porém, ninguém pode fazer o que pode ser feito, senão através da mensagem. Tudo sai contrário. Quando as pessoas tentam desfazer,
não conseguem. Os verdadeiros eleitos de Deus, quando começam a ouvir, eles sabem reconhecer a palavra de Deus. Então eu tenho pensado, Deus nos deu a palavra através da mensagem da hora e ninguém pode acrescentar nada. E temos aprendido que devemos ficar com o que o mensageiro diz. Deus mesmo disse para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tudo que ele tinha que fazer era apenas mostrar o que Deus havia falado e ensinado através de Moisés. E o que nós temos hoje, na hora em que nós estamos vivendo, nós temos a mensagem. Deus levou o mensageiro, mas a mensagem está conosco. Aleluia! Isso traz segurança para você, irmão, para você, irmã. Você sabe aonde você está firmado. Glória a Deus. Então, profeta, voltando aqui nessa última frase, ele disse: e os 7 selos tinham os mistérios escondidos de que tudo isto era, e estava suposto abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus, aquilo termina para a igreja. Aquilo termina isto. Quando olharem para trás e virem o que tem acontecido e virem para onde tudo isso foi trazido, aquilo termina com isto, a era da igreja. Então nós estamos vivendo no fim do tempo, na última hora. Na mensagem, o terceiro selo, 177, João Brana diz, 176, parágrafos são curtos. Notem agora, aqui estamos no tempo do fim. E a Eva espiritual, exatamente como a Eva hebreia foi prometido à noiva hebreia que a palavra voltaria, e a noiva espiritual de Pentecostes, quando ela caiu em Nicéia, então foi prometido que nos últimos dias a palavra virá outra vez. E agora você diz então, se você quer outra escritura, Apocalipse 10 diz: na hora do tempo do último anjo, sétimo mensageiro, começar a tocar, o mistério de Deus será consumado. Vem a restauração da palavra. A Bíblia diz que este mensageiro dos últimos dias iria restaurar a fé original, novamente a fé dos pais. Porém, vocês acham que eles vão receber isto? Não, Senhor. Nos últimos dias, Ele restauraria a palavra original novamente, como disse em Malaquias 4. Mas ele havia rejeitado, e agora ela havia trocado a palavra em Nicéia. Eva a trocou no Éden, né? Eva a rejeitou no Calvário, e o grupo de Nicéia a está recusando nos últimos dias. Veja como é tremendo, né? Veja como a palavra de Deus para a hora se manifesta. Jesus veio, cumpriu tudo o que estava escrito a seu respeito. E eles falharam em ver que ele era a palavra prometida para a hora. Eles tinham tudo escrito. Se você tivesse apenas a Bíblia escrita, você seria apenas um denominacional. Mas você não tem apenas a Bíblia escrita, você tem a Bíblia revelada. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus tem sido revelada à noiva nestes últimos dias. Por quê? Porque ela tem que estar preparada para o arrebatamento. Então Deus tinha que fazer isso para nós nesta hora em que estamos vivendo. Mas quando a palavra veio em carne humana, ela, Eva, a igreja hebreia, a mãe de toda a vida espiritual, então, ela rejeitou.
Estava tão morta em seus dogmas e tradições que ela o perdeu. Do mesmo modo é com esta, exatamente correto. Eles o passaram por alto, a palavra viva manifestada na carne pela palavra que foi prometida. A palavra prometida para fazer estas coisas. A promessa foi feita e será como esta nos últimos dias. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, observe o que sucedeu em Sodoma. Como foi nos dias de Sodoma. Como foi nos dias de Noé. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Vem. Observe o que sucedeu então, vem. Ele disse que seria a mesma coisa. E estamos vivendo nesse dia. Bem, isto poderia ser, suponho, que poderia tirar umas 600 promessas semelhantes a essa das Escrituras. Coisa maravilhosa, hein? 600 e tantas promessas tiradas da Escritura, em referência a isso. Mas eles rejeitaram isso. Ela ficou com suas tradições e substitutos, ela ficou com o sangue substituto ao invés do verdadeiro sangue, Jesus, a palavra. Disse quando ele se manifestou a ela, por quê? Ela reteve aquelas tradições, falando da noiva hebreia, não? Ela ficou com as tradições e rejeitou a palavra para o seu dia. E o mundo hoje tem rejeitado a palavra de Deus e ficado com as tradições. Jesus, a palavra manifesta, disse à noiva hebreia, por causa de vossas tradições invalidastes a palavra de Deus, tornando-a sem nenhum efeito para vós. Ela não pode ser efetiva. Agora, essa é a razão hoje que os avivamentos que estávamos supostos a ter, nós temos avivamentos denominacionais, mas não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, senhor. Não pense que temos avivamentos, nós não os temos. Tem milhões e milhões e milhões de membros de igreja. Ou penso que estão tendo avivamentos, não? Porém, não há nenhum avivamento em parte alguma. Não. A noiva ainda não tem tido um avivamento, vem? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Vem, estamos esperando isso. Serão necessários 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Então nós vemos que Deus tinha que trazer para nós a revelação dos selos para que a noiva então pudesse ser trazida à palavra. Quero ver um pouquinho aqui na mensagem, o sinal, como Deus trabalha com o seu povo, com a sua igreja, no seu tempo certo. Vemos que Israel estava clamando no Egito. Eles estavam sofrendo. E eles sabiam que Deus tinha prometido. E Ele os libertaria, os tiraria com mão forte. O irmão Branham diz aqui que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Parágrafo 209. Quando Moisés começou o seu ministério ali em Israel, com grandes sinais que vocês veem, Israel rapidamente se ajuntou procedendo de todo o Egito para Gósen, voltando ao lugar de origem, porque sabia que algo estava por suceder. Que tipo! Eles vêm do leste e oeste, eles vêm de terras longínquas, isto é correto. Vocês já ouviram este hino? Festejar com o rei, cear como convidados seus. Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua face santa, brilhando com amor divino. Benditos os participantes de sua graça, como gemas de sua coroa brilham. Você sente assim? Que você é um desses benditos participantes de sua graça? Ei, glória a Deus, aleluia. Jesus breve virá.
Nessas provas então, nossas provas então terminarão. Oh, que seria se nosso Senhor nesse momento viesse buscar aqueles que estão livres do pecado? Oh, isto traria regozijo? Ou tristeza e grande desespero? Ou tristeza e grande desespero? Quando nosso Senhor em glória vier, nós o encontraremos nos ares. Expondo o sinal, eu o ressuscitarei nos últimos dias. Certamente, estamos nesses dias. As pessoas se reuniam em Gósen, elas estavam prontas. Certamente, elas sabiam que algo estava para acontecer. Tome os patos, quando é tempo de se aglomerarem, todos eles seguem juntinhos. Quando as abelhas e tudo mais se preparam, há um certo instinto que os atrai. O Espírito Santo atrai as pessoas. Oh, quando chegou o tempo da grande ira de Deus cair, ali vem 2 patos, macho e fêmea, isso nos dias de Noé, né? Aqui vem 2 ganchos, macho e fêmea. Aqui vem 2 cavalos, macho e fêmea. Algo os estava atraindo. Os predestinados, os demais pereceram. Oh, bom, Brana bateu palmas. Pastor Euclides disse que o Brana fazia assim para acordar alguns, né? Para que eles não perdessem. Os demais pereceram. Porém, aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca estava preparada. Às vezes eu fico me lembrando de quando o pastor Joaquim Gonçalves começou a pregar a mensagem. Nós pertencíamos a uma igreja lá no Jardim América. E tinha boas coisas, um bom movimento, hinos bonitos, aquelas irmãs trajavam-se decentemente, muito bonito, e cantavam muito bonito. Gente, quando a mensagem, essa trombeta começou a ser tocada, alguma coisa atraiu os filhos de Deus. A igrejinha lá ficou quase esvaziada. São talvez umas 10 famílias saíram de uma vez e vieram para a mensagem. E o pastor chegou a ir no tabernáculo para fazer um compromisso com o pastor Joaquim Gonçalves, unir com ele. Ele disse, vamos orar e ver o que Deus vai fazer. Quando ele começou a pregar a mensagem, então ele estava já tratando de nos expulsar de lá, porque estávamos assistindo cultos no tabernáculo. O que era isso? Nós estávamos sendo atraídos. Você estava sendo atraído pela palavra. Você não poderia ficar preso num sistema denominacional. Por isso que o irmão Brando diz, Deus nos comparou como águias. Quando aquela mãe águia passou por cima desses sistemas denominacionais, através desta mensagem, e deu aquele grito que só as águias sabem reconhecer. Então houve uma saída. Eu gosto muito de ver isso aqui, como os filhos de Israel se ajuntaram, vinham de todas as partes, se reuniram em Gósen, porque eles sabiam que algo está para acontecer. Agora, irmãos, nós vamos chegando a um ponto novamente, que sabemos que algo está para acontecer. Foi maravilhoso a saída dos sistemas, porém agora há algo em nossos corações que estão clamando por algo. Aleluia! Por todos os lados que você olha, você vê que as coisas estão caminhando para um aperto. Mas os eleitos sabem que agora é hora de subir. É hora da saída daqui, é hora do rapto, do arrebatamento. Por isso, às vezes, você vê a preocupação que seu pastor tem com a sua vida espiritual.
Oh, como é difícil quando a gente vê, quando muitas pessoas não entendem. Mas não há nada que possa nos segurar aqui mais. Ei, glória a Deus. Há algo agora que está nos atraindo para cima. Chegou a hora de perder todo o amor pelas coisas do mundo, deixar tudo para trás. Porque Deus está nos mostrando que Ele não tem nada para nós mais no mundo fora da mensagem, fora da palavra. E eu vou dizer uma coisa, Deus nos tem dado cultos maravilhosos, Deus tem nos dado tantos momentos preciosos, e como é bom a gente ver rapazes, moças, se casando, firmes, mantendo aquela postura cristã, porque o mundo está uma verdadeira baderna. As escolas e o mundanismo por todos os lados que você vê, não há nada que nos segurar. Você sabe que Deus está te atraindo para algo. Este algo agora é para o rápido. Glória a Deus. Mas veja, falando dos dias de Noé, ele diz, era um sinal que vinha chuva. Ele sabia que vinha chuva. Os homens não viam nada disso e os animais estavam percebendo. Eles sabiam que tinham que ir para a arca. Não importava a aparência das coisas e o que as outras pessoas pensavam, elas sabiam. Havia algo dentro deles que dizia, entrem ali rapidamente, entrem ali, porque esse é o único lugar que será seguro. Porque Deus preparou um profeta e mandou a arca como um sinal e disse, entrem. E a chuva se aproximava. Nosso horário aqui até 10, até 10h30. Nosso horário em Paulo, a gente vai até 10h30, né? E eles entraram direitinho ali 2 a 2. Todos os animais entraram 2 a 2 para dentro da arca, porque estavam debaixo dela. Não importa o que o resto, todos os que estavam fora pereceram. Todos os que estavam fora do sinal do sangue pereceram. Todos e todo aquele que está fora do sinal, o Espírito Santo, perecerá. Não importa quão boa a quantidade de membros da igreja. Havia muitos nos dias de Noé. Havia muitos nos dias de Moisés. Porém, qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal pereceu. Aqueles que falharam em entrar na arca pereceram. Aqueles que falharam em entrar, que falham em entrar em Cristo, pois Ele é a arca. Todos que falham em ver isso perecerão. Vamos ver um pouquinho aqui na mensagem o 6º selo, parágrafo 400. Romano, citando Isaías 53, que diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Vem, creia na pregação, então o braço do Senhor é revelado. O braço, a palavra de Deus está revelada. O Senhor permitindo agora, amanhã tentarei o meu melhor para responder aquelas perguntas sobre os selos, né? No final dos selos aqui, eu quero apreciar um pouco como o irmão Branham estava encerrando aqui, depois de mostrar tudo com relação aos 7 selos, né? Eu terei que responder por isso, está certo. Estamos muito próximos para tomarmos qualquer coisa, qualquer insensatez ou qualquer conjectura, ou meio crença. Eu tenho que ver isto primeiro, e então quando eu vejo aquilo, tem que estar na palavra também.
Até aqui, pela graça de Deus, perfeitamente, tenho trazido isto através de todo o caminho, vocês sabem disto, e está perfeitamente enquadrado. Isto tem que ser o assim, diz o Senhor, não é só como dizer isto, de meu próprio conhecimento, mas a palavra do Senhor é o assim, diz o Senhor. E aqui está a palavra, tomando o que Ele me tem dado e enquadrando e mostrando a você, de modo que você mesmo saiba que isto é assim, diz o Senhor. Aqui a palavra diz assim, e então a revelação que Ele me dá, qual é contrária a qualquer um que de nós já pensou. Quando o irmão Branham trouxe a revelação dos selos, ele disse que era contrário ao que qualquer um de nós já pensou. Quer dizer, ele próprio, né? Ora, contrário ao que eu pensava, porque nunca entrei nisto assim. Mas agora descobrimos que isso desliza junto e isto é o que é. Assim diz o Senhor, é exatamente isso. Tem sido um lugar aberto, mantido ali até agora. Então o Senhor vem e empurra isto assim. Então veja você. Agora recordem, não podemos trazer até o altar, muitos levantaram suas mãos. Veja, é uma questão individual com você, seja o que for que você quiser. Mas a hora está tão próxima que você deveria se esforçar o máximo que pudesse, não ter que ser puxado. Veja, nós estamos vivendo uma hora que não podemos ficar assim, simplesmente ser puxado. Veja, apenas continue se esforçando e tentando entrar. Aleluia. Depois que nós vemos todos estes selos revelados, toda a palavra sendo trazida a nós, o profeta disse: você deve estar tentando entrar e orando e dizendo: Senhor, não me deixes fora, não me deixes fora, Senhor, as portas estão se fechando, se eu simplesmente puder entrar, vem. Um dia Deus fechará a porta. Ele fez isso nos dias de Noé e eles bateram na porta. E isto é correto. A congregação lá diz amém. Na 7ª vigília, correto. Veja, e nós estamos na 7ª vigília, né? Alguns caíram no sono na 1ª vigília, na 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, mas na 7ª vigília houve uma proclamação, um grito: o noivo chegou, saiam ao encontrá-lo. As virgens nécias disseram: gostaria de ter um pouco deste azeite agora. A noiva disse: eu só tenho o suficiente para mim mesmo, só o suficiente. Se você deseja, vá e ore. Não vê você a virgem nécia agora? Veja os episcopais, os presbiterianos, luteranos, e todos tentando. E o problema é que ao invés de tentar obter o Espírito Santo, eles estão tentando falar em línguas. E muitos dos que falam em línguas e têm vergonha de vir a esta igreja para receber oração. Que coisa, não? Querem que eu vá até suas casas para orar por eles. Eu já encontrei pessoas assim. Quer que você vá na sua casa para falar com eles alguma coisa, porque eles não querem se manifestar publicamente. Você chama isso de Espírito Santo? Aquilo é falar em línguas, mas não é o Espírito Santo. Agora eu creio que o Espírito Santo fala em línguas, vocês sabem que eu creio nisso. Vejam, mas existe uma imitação disso também. Sim, Senhor, são os frutos do Espírito que provam que é isso. Os frutos de uma árvore provam que tipo de árvore ela é. Não a casca, o fruto. Agora observe então, quando as virgens nécias chegaram naquela última hora e ali, quando elas entraram, então elas foram e disseram: bem, eu creio que o que tenho agora, creio que o que eu tenho.
se nós o estamos obtendo. Aí as pessoas ficam sempre iludidas, né? É melhor eu não dizer isto, veja, porque pode causar confusão. Mas quando eu disse outro dia acerca do rapto, como ele viria, se você disser que você o aceitará, correto. Observe, correto, isso depende de você. Mas quando a virgem Nécia, veja, pensava que havia orado o suficiente para voltar, a noiva já havia partido. Ei, mas como pode, né? E elas não ficaram sabendo, como um ladrão de noite. Então elas começaram a bater na porta. E o que aconteceu? O que sucedeu? Elas foram lançadas fora no período da tribulação. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Quando isso acontecerá, irmão, eu não sei, mas pode ser que seja de mim mesmo aqui agora. Veja, este é o meu pensamento. Eu creio que está tão próximo o rapto, né? Que estou cada dia, estou tentando caminhar tão cuidadosamente quanto eu possa. E agora, quando você sabe, quando você ouve algo que aconteceu hoje, eu vi algo surgir. Eu apenas não pude mais controlar meu fôlego. Veja, ali estava ele de pé, aquela luz ali estava. Eu sei que é verdade. Eu pensei, Deus, eu não poderia dizer isso, eu não posso dizer isso, eu não posso. Eu simplesmente saí dali, fui para fora, andei de um lado para o outro. Bom, Bruno, às vezes Deus mostrava coisa para ele, era tão difícil. E irmão, eu pensei, que coisa, o que posso fazer? Eu tenho que ir pescar ou fazer algo, não posso lhe dizer. Então nós tivemos bons momentos, não tivemos? Falando dos selos, né? Estamos num tremendo tempo, veja, pois o meu coração está transbordando de alegria agora. Mas quando eu penso neste mundo e nos milhares que eu sei que estão perdidos, sombras negras, então o coração da gente simplesmente sangra. O que a gente pode fazer? O que você pode? A gente simplesmente sente que o Espírito Santo está clamando em seu coração, como deve ter acontecido com nosso Senhor quando Ele olhou sobre Jerusalém, seu próprio povo. Veja, disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar debaixo de minhas asas, como a galinha agasalha os pintainhos, mas tu não quiseste. Você sente o Espírito Santo dizer, como eu gostaria de ter agasalhado, mas tu não quiseste. Estamos bem aqui agora, amigos. Seja o que for, Deus sabe. Ninguém sabe quando Ele vem, quando vai acontecer. Isto é segredo. Ninguém sabe quando vai acontecer. Mas Jesus disse que quando virdes estas coisas, tal como fui, comparando com o sexto selo, em Mateus 24, Ele disse, quando estas coisas começarem a acontecer, quando virdes estas coisas virem começarem a acontecer, então o tempo está às portas. O tempo está às portas. O verso 30, 31, enquanto ele segue, ele diz, Ele enviará os seus anjos aos quatro cantos dos céus, aos quatro ventos, para reunir os eleitos. Irmãos, Deus está pronto para voltar para o povo judeu. E esse mundo religioso vai ficar de fora. O mundo tem rejeitado a palavra de Deus para a hora em que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que a noiva está pronta. A noiva está preparada. Glória a Deus. Você sabe onde você está firmado. Você sabe em quem tem crido, você sabe que Jesus vem, e você sabe que a única maneira, a única coisa que você pode fazer é viver a palavra. Viva a palavra. Deixa Deus dirigir sua vida, sua casa, seu lar, sua família, seus filhos. Faça o que você puder,
o que você não der conta, Ele estará pronto para te ajudar. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, lembramos apenas, Senhor, destas coisas que nós todos já sabemos. Estamos familiarizados com isto. Isto, ó Deus, coloca cada um de nós em um estado de desespero. Quando vemos a hora em que estamos vivendo e o mundo na condição em que está, e nós, ó Deus, estamos aqui e ainda dependemos, Senhor, de trabalho, ainda dependemos, ó Deus, de tantas coisas e cuidados desta vida, mas não há nada aqui que pode nos segurar, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Nós te agradecemos pela mensagem da hora, te agradecemos pelas igrejas que nós temos, Senhor, pelos pastores que nós temos, te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Agradecemos ao Senhor por nossas famílias, nossos lares, que o Senhor tem restaurado, ó Deus. Eu sei que às vezes há um clamor no coração de uma mãe, de um pai, por algum filho, que o Senhor, ó Deus, possa despertar o coração de cada um. Mas sabemos que todos os eleitos, ó Deus, e predestinados estarão ali. Deus terá uma noiva pronta. Glória a Jesus. Eu quero estar seguro de que sou parte dela, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sei que as provas são grandes, mas maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está com você, meu irmão. Maior é aquele que está com você, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Se alguém estava doente, nesta hora, creia na sua cura. Aleluia, creia, como o irmão Zé Borges falou agora há pouco, sobre a mão. Essa mão aqui é uma mão onde o Espírito de Deus a está dirigindo. Glória a Deus. E ela pode agora tocar no irmão ao seu lado. Glória a Deus. Você ser abençoado, ser abençoada. Glória a Jesus. Aleluia. Ele não tem uma mão a não ser a minha, a tua. Outros pés a não ser os meus e os teus. Glória a Jesus. Senhor, abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Ivaldo. Obrigado por essa confiança, essa oportunidade. Deus te abençoe. Graças a Deus. Ebenezer. Deus continue abençoando o pastor Vicente Rezende, abençoando sua igreja em Palmas. Um abraço para todos que estão aí. E fomos ricamente abençoados. A gente fica pensando assim, o irmão Brana fazer a menção, né, que ele fez de Lutero. Ele disse que o maior milagre na vida de Lutero não foi ele combater, escrever 95 teses contra a Igreja Católica Romana, mas foi ele manter o equilíbrio de uma mente sã, sem enlouquecer, naquele tempo. Eu fico pensando, trazendo para os nossos dias que nós estamos vivendo, com tanta agressão na vida espiritual, o mundo virtual, o mundo, a mídia em cima, para deturpar a mente da humanidade. E Satanás investiu alto. Eu fico pensando como que esse milagre ele ainda continua. Esse milagre ainda continua. Equilíbrio para não se enlouquecer, para ainda ter uma mente sã, uma mente correta,
uma mente posicionada, ficar com a palavra, como nós acabamos de ouvir, ficar com o ensinamento do nosso profeta, a preocupação de cada ministro hoje, de cada pastor, é exatamente para que o povo atenta para o que o nosso profeta ensinou. Se nós tivéssemos somente uma Bíblia escrita, nós seríamos como qualquer outro denominacional. Mas nós temos uma Bíblia revelada. E o nosso profeta sempre fez questão de nos levar a permanecer com o que o Espírito falou através do mensageiro. Todos que venceram na era de Lutero, como o pastor Vicente expressou, na era de Lutero não faltou nada para aquela era. Toda a totalidade da palavra do dia estava com os luteranos. Quando eles não aceitaram o avanço de Deus, o aprimoramento de Deus para a humanidade, o que eles fizeram? Eles denominaram. O irmão Branham mostrou que todos que denominam morrem. Quando a pessoa denomina, ela se fecha, ela morre. Então os luteranos fizeram isso porque Deus trouxe o Wesley. O Wesley disse, olha, foi muito bom, tá? Foi correto. A mensagem de Lutero, o justo viverá da fé, e a justificação é pela fé, maravilhoso. Mas nós temos que santificar também. A nossa vida precisa ser lavada. Nós precisamos de uma santificação. E trouxe aquela revolução com a mensagem da santificação. Mas logo Deus moveu mais uma vez. Falou, agora, já que vocês santificaram, eu vou dar os dons espirituais. E o que os pentecostais fizeram com dons espirituais? Foi o que nós acabamos de ouvir. Pessoas que falam línguas, mas querem ouvir a palavra nos seus lares, para não serem vistos indo na igreja. Aquela igreja ali dos santos faladores, aquela igreja ali crê num profeta. Cuidado com falsos profetas. Eu acho engraçado, né? Eles têm uma preocupação com falsos profetas quando eles pertencem e são os falsos profetas. E têm medo do verdadeiro. Eu fico pensando, encontro regional. Em 2006, nós tivemos um encontro regional em Vianópolis. As pessoas passavam na frente do clube onde foi realizado o encontro, é o CREV, né? Clube Recreativo de Vianópolis, próprio para reuniões assim, especiais, né? Então eles passavam com os pescoços esticados, vendo a multidão do nosso regional ali reunido, mas eles não tinham coragem de entrar, eles não tinham coragem de ouvir. E a maioria deles, sabe por que eles não ouvem? É com medo de se converter, tal qual eu e você é. Eles têm medo de se tornarem cristãos. Por isso é que eles não param para ouvir. Na cidade mesmo, de vez em quando, nós vemos comentários assim. Por quê? Porque que eles acham bonito, aqui de vez em quando comentam, não, esse povo lá daquela igreja, eles são ricos. Ricos? Quando a Bíblia diz que Ele nos daria um povo pobre, humilde, né? A única diferença é que as nossas irmãs gastam um pouquinho mais com as roupas, porque elas não têm que gastar com pinturas, com vaidade, outra vaidade, não sei. Se também não puder vestir uma roupinha mais bonitinha, como é que faz? Nós temos que vestir de chita para dizer que somos cristãos? O espírito humilde dentro de nós é que conta. Amém? É esse que Deus está olhando. Então isso para mim, pastor Vicente, foi um ponto muito sobressalente, foi essa questão da mente equilibrada. O Billy Paul disse que o maior milagre que ele viu na vida de seu pai, o William Marion Branham, foi
o equilíbrio que ele teve quando ele enfrentou cada situação que ele enfrentou na vida, o equilíbrio que ele teve. E muitas coisas, muitas derrotas que às vezes nós sofremos é por falta do equilíbrio naquela situação. Então, é isso. Fomos ricamente abençoados. Que Deus recompense também o pastor Zé Borges. Essa mão que Deus tem é a minha e a tua hoje. É a mão que abençoa. É a mão... Ontem, no casamento, você viu que você faz para os outros é o que vale. Tem gente que tem a mão mirrada para poder ajudar. Tem a mão fechada para ajudar. Coisa difícil. Imagina um pastor que tem a mão fechada. Eu não dá vontade dá vontade de ficar bravo. Mas era casamento ontem, não podia ficar muito bravo, né? Mas é difícil. Você já pensou um pastor a mão fechada? Um pastor que não gosta de ajudar? Ah, não, tenha dó. Tenha paciência. Me dá calma, me segura, senhor, senão eu mando o braço. O pastor Adil diz assim, olha, minha esposa, tem hora que eu não suporto mesmo, e ela começa e eu desço o braço. Mas é que eu estou assim com o braço assim, aí eu desço o braço. Fico com o braço bem encostadinho embaixo. Ai, e tem hora que a gente dá uma vontade de falar umas verdades, né? Mas faz isso. O que você faz para os outros é o que vale. E usa essa mão que Deus te deu. Essas mãos que Deus me deu foram servir. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deus abençoe aí todos os nossos irmãos que participaram conosco nesta manhã. Senhor Jesus, recompense a cada um. O Senhor já tem recompensado. E que o Senhor continue falando conosco através desta palavra tão poderosa, que é a mensagem revelada para a hora. Aceita a nossa gratidão. Agora que o Senhor guarde a cada um de regresso aos seus lares. E as famílias que ouviram em casa, que esta atmosfera possa continuar no seu lar durante o dia, a semana, o Espírito Santo abençoando o trabalho de cada um. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, encomendamos, ó Deus, a viagem de volta dos irmãos que vieram de Palmas, Senhor. Guarda, livra de todo acidente, os que já foram e os que irão agora à tarde. Que a mão do Senhor esteja guardando o transporte, livrando de todo espírito de acidente. É o que te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Então, à tarde, a partir das 15 horas, nós teremos companheirismo. E, como eu disse, eu queria que fosse assim mais participativo. Se você lembrar de um testemunho aí, que às vezes, quem sabe, aconteceu com você, de alguém ficou nervoso e você viu Deus entrando em cena e depois você reconheceu, não foi você, foi Deus naquela situação. Isso vai abrilhantar muito o nosso companheirismo de hoje. Eu estou gostando assim dar essa oportunidade para cada um expressar, isso é muito bom. E às 15 horas, e à tarde, se o Senhor nos permitir, a ceia do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Cumprimente um ao outro, e até às 15 horas, se o Senhor nos permitir. Em Vianópolis, em Bonfinópolis, vai ser normal hoje à tarde. Um abraço fraternal a todos. Amém. Manjane.